Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a esse momento lindo, esse momento de adoração. Hoje é dia de adorar ao Senhor, é dia de culto. Nós estamos em nossa casa, não estamos reunidos na igreja pelas circunstâncias, mas o nosso Deus está presente entre nós, amém? Isaías 45, verso 22 diz assim: Olhai para mim e sede salvos todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Nós estamos agora com um templo online e quero convidar você, junto comigo, a fechar os seus olhos. Vamos falar com o Senhor para que Ele receba o nosso louvor e a nossa adoração. Oremos então. Deus querido e Pai maravilhoso, nós estamos aqui reunidos, Senhor, para juntos te adorar. Abençoa cada lar que está nesse momento, Senhor, ouvindo essa oração e que irá assistir as mensagens a seguir. Que teu Santo Espírito, Senhor, toque a todos onde estiverem nesse momento. Recebe nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Agora, com alegria no coração, aí mesmo na sua casa, com sua família, vamos adorar ao Senhor e vamos cantar juntos tudo por Ele. Cantam de sua imensidão e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer. Diante dele
Amém. Que bênção. É tudo por Ele, é tudo para o nosso Deus, para a honra e glória do nome dEle. Vamos cantar agora fortes e corajosos. Não precisamos temer, porque Deus está do nosso lado. Passarmos por luta, sim, Deus é refúgio contra o mal. Não queremos falhar frente à provação, mesmo que nos ataquem ou que nos persigam. Temos Deus, fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Como é bom louvar ao Senhor e ter a certeza no nosso coração de que com Deus nós somos fortes e corajosos. Agora convido a você a cantar santo somente ao Senhor. Vamos preparar o nosso coração, preparar o nosso espírito para as mensagens que virão logo a seguir. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é
Boa noite. Convido você agora para junto podermos falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, amado e grandioso Pai, te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu livramento, por tua proteção. Te pedimos, Senhor, para que o Senhor se faça presente em nosso meio, em nosso coração, em nosso lar. Que o Senhor continue protegendo e cuidando da nossa família. Em especial, oramos, Pai, para que o Senhor use a pessoa do pastor Rickson, para que o Senhor fale através dele. Que possamos ser instrumentos usados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Seja bem-vindo, você que está nos acompanhando através das redes sociais, você que é do distrito de Vila Nova, você que está distante de nós, está distante de Barreiras, está em outras cidades, em outros estados, mas que está nos acompanhando através da internet, neste momento em que muitas pessoas estão isoladas devido ao coronavírus, nós estamos com uma suspensão temporária dos cultos presenciais e estamos utilizando a internet como uma ferramenta para podermos estudar a palavra de Deus, para nos encontrarmos e para continuar adorando ao Senhor. Claro que nós não podemos esperar, estamos ansiosos pelo momento em que poderemos novamente estar juntos nas nossas igrejas, cantando, adorando ao Senhor, estudando a palavra de Deus, nos abraçando, apertando as mãos, coisas que no momento estamos impedidos de fazer devido às condições em que nós estamos vivendo. Mas antes de estudar a palavra de Deus nesta noite, eu pedi para que algumas pessoas, alguns amigos, alguns líderes deixassem um vídeo com uma pequena mensagem para o nosso distrito, para os nossos irmãos, para aqueles que são membros do distrito de Vila Nova e para todos aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais neste momento. Então esteja atento às mensagens que esses líderes, que essas pessoas queridas trouxeram para nós. Maranata, quero aqui cumprimentar você que neste momento está nos ouvindo, está nos vendo, de dizer para você que é uma alegria poder neste momento falar contigo e levar para você uma mensagem de esperança que está em 1 Pedro 5, versículo 10 e 11. Diz assim: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelo século dos séculos. Amém? Amém. Nós queremos dizer para você que estamos passando por um momento difícil, um momento de crise mundial, mas Cristo está conosco. Amém. Ele há de nos fortalecer, nos erguer e nos fundamentar. Amém. E que Ele seja um hóspede permanente no seu lar, no seu coração, e que você faça de Cristo o seu melhor amigo, e que juntos nos preparemos para o céu. Boa noite, irmãos e amigos em Cristo Jesus. Nessa noite teremos um culto todo especial, onde iremos aqui mesmo dos nossos lares acompanharmos a mensagem do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus ele nos capacite, nos batize, para que possamos compreender, entender a sua mensagem. Estamos em dias difíceis, mundialmente falando, essa pandemia que tem afetado aí todo o mundo, mas eu creio que é tempo, momento dos filhos de Deus se alegrarem, porque a sua palavra ela está se cumprindo. Possamos nos apegar com mais firmeza, acreditarmos nas promessas do nosso Deus, porque somente Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que prometeu. Possamos cada dia estarmos apegados, porque sabemos que o fim está próximo. Que nosso Deus nos batize nessa noite, que o Espírito Santo de Deus fale através do seu servo, do pastor Rickson, e que essa mensagem possa chegar aos nossos corações, aos irmãos do nosso distrito de Vila Nova, e muitas outras pessoas também que terão oportunidade de ouvir essa mensagem. Que o Espírito Santo de Deus toque ao coração de muitas pessoas. Possamos ter uma boa noite, que o Espírito Santo nos batize em nome de Jesus. Fixa teus olhos no Mestre. Olá, povo abençoado do distrito de Vila Nova, tudo bem com vocês?
Que a paz do Senhor enche o teu coração de muita esperança, segurança e certeza. Neste momento eu gostaria de lembrar para vocês o que está escrito em Mateus capítulo 6, verso 25. As palavras de Jesus dizem assim: não andeis ansiosos com sua própria vida, com o que haveis de comer ou com o que haveis de beber. Ele termina no verso 33 o seu discurso dizendo para você e para mim: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Confia no bom Salvador, que as bênçãos do Senhor fluam em sua vida quando as tuas mãos frágeis tocarem nas mãos poderosas do Senhor através da oração. Que Deus te abençoe. Então, neste momento, antes de nós estudarmos a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma oração com você. Você sabe que a cada dia nós estamos lançando motivos especiais de oração intercessora. A cada dia nós temos orado por um motivo diferente. E hoje nós vamos estar orando por aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco. Aqueles que têm mais de 60 anos, aqueles que têm problemas respiratórios, que têm diabetes, que são os que correm um risco maior de serem afetados e terem complicações maiores com o coronavírus. Então, eu convido você, onde você está, a orar comigo neste momento e desde já vamos orar pelo estudo da palavra de Deus. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, muito obrigado pela possibilidade que nós temos de, mesmo diante de uma crise mundial, podermos te adorar, podermos manter comunicação com os nossos queridos através da internet. Nós queremos te pedir, Senhor, nessa noite em especial, que o Senhor venha abençoar aqueles que fazem parte do grupo de risco, aqueles, Senhor, que se o coronavírus afetar a vida deles, trará consequências maiores, aqueles que têm um risco maior de morte. Nós te pedimos que o Senhor venha estar abençoando os nossos idosos, os nossos queridos amigos que têm problemas respiratórios, diabetes, hipertensão, outros problemas que traria implicações maiores se forem afetados por essa pandemia. Que o Senhor possa protegê-los, que o Senhor venha cuidar deles. Queremos te pedir também nesta noite que o Senhor venha estar com cada família das igrejas do distrito de Vila Nova, aqueles que estão assistindo neste momento, que estão em outras cidades, em outros estados, que o Senhor venha ser com seus familiares também. Te pedimos que nesta noite o Senhor dirija o estudo da tua palavra que nós vamos fazer e que o Senhor venha falar ao nosso coração através dessas páginas inspiradas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Nós vamos começar estudando hoje esse texto. Amós, capítulo 3, versículo 7. Abra sua Bíblia, pegue sua Bíblia, acompanhe comigo, para que a gente possa, assim, estudar a palavra de Deus e sentir ela falando diretamente ao nosso coração. Amós, capítulo 3, versículo 7. A palavra de Deus diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Neste momento em que Amós estava falando aqui, ele estava se dirigindo ao povo de Judá e ao povo de Israel. O que o texto está dizendo é que o Senhor não enviaria nenhum dos males que ele havia dito que enviaria como consequência dos pecados do povo, sem que o povo fosse devidamente avisado. O Senhor não enviaria nenhuma das consequências que ele tinha dito que enviaria, sem que ele informasse aos seus profetas e esses alertassem o povo. Mesmo que o povo não quisesse ouvir, o Senhor estava alertando eles. E nós podemos ver isso no capítulo 2, no versículo 12, onde nós encontramos na última parte do verso, dizendo que aos profetas o povo estava ordenando, dizendo: não profetizeis. Mesmo que o povo não quisesse ouvir, mas o Senhor estava alertando ao povo a respeito de tudo aquilo que aconteceria. Deus nunca enviou um juízo sobre a terra sem que seu povo fosse devidamente avisado, sem que seu povo fosse devidamente alertado. Isso aconteceu ao longo de toda a história da humanidade. Nós podemos ver isso acontecendo no dilúvio. Antes que o dilúvio viesse, nós tivemos 120 anos de pregação. Deus alertou o mundo
através da pregação de Noé. Nós podemos ver isso também através das pragas que Deus enviou ao Egito. Antes que cada uma das 10 pragas fosse enviada sobre a terra do Egito, Faraó foi devidamente avisado por Deus através de Moisés. E não foi diferente no Novo Testamento, quando Jesus esteve nesta terra. Ele também alertou os discípulos no que diz respeito à destruição de Jerusalém pelos romanos. O Senhor alertou os discípulos a respeito da destruição de Jerusalém e também deu para eles as diretrizes a respeito daquilo que eles deveriam fazer. Portanto, como nós podemos ver, sempre ao longo da história da humanidade, sempre que Deus quis enviar um juízo para a humanidade, por algum motivo, por causa da grande pecaminosidade do povo, o Senhor sempre alertou através dos seus servos, através dos profetas. E em relação aos últimos dias, não seria diferente. A respeito dos últimos acontecimentos, o Senhor não nos deixou às cegas. O Senhor também nos alertou. O Senhor também nos avisou. O Senhor também nos deixou conhecedores a respeito de tudo que aconteceria. E eu quero ver com você mais 2 versos da palavra de Deus no livro de Lucas. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, e nós vamos ver os versos 10 e 11. Lucas, capítulo 21, versos 10 e 11, onde a palavra de Deus diz o seguinte: então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. A respeito dos últimos sinais antes da volta de Jesus, ele também nos alertou, ele também nos avisou, ele também nos deixou bem claro a respeito daquilo que iria acontecer. Eu quero compartilhar com você alguns textos, ao longo da mensagem de hoje, do livro Eventos Finais. Inclusive, quero recomendar a você que nesse período de isolamento, de confinamento, em que muitas pessoas não estão trabalhando, ainda não voltaram às atividades, você pode aproveitar o tempo livre para estar lendo esse livro, que você pode baixar gratuitamente na internet. E na mensagem de hoje eu vou deixar alguns textos aqui para a gente refletir. E o primeiro está na página 12 do livro Eventos Finais, onde diz o seguinte: estamos no limiar da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros. Fogo, inundações, terremotos, com guerras e derramamento de sangue. Eu quero chamar a sua atenção para a parte do texto aqui em que a autora nos diz que, em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros. É exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. Em rápida sucessão, os juízos de Deus estão se seguindo um após o outro. Nós vemos coisas acontecendo que sempre aconteceram na história da humanidade, mas não na intensidade com que nós estamos vendo. Em relação aos terremotos, pesquisas demonstram que a cada década a quantidade de terremotos aumenta consideravelmente. A cada ano nós temos mais terremotos, temos mais desastres naturais do que haviam no passado. Não apenas no que diz respeito aos terremotos, mas também no que diz respeito a fogos, incêndios, como a gente vê a Ellen White falando no texto do Eventos Finais, na página 12, onde nós temos visto a cada verão, a cada ano, especialmente no verão do hemisfério norte, as centenas de focos de incêndio que têm acontecido nos países do hemisfério norte, nos Estados Unidos e também em países europeus, incêndios que acontecem, que ceifam a vida de centenas de pessoas, deixam milhares desabrigados e acabam destruindo grandes áreas. A cada verão no hemisfério norte nós já estamos acostumados a ver as temperaturas se elevando, inclusive esse ano na França e em outros países, no ano anterior, no verão de 2019, a França e outros países da Europa registraram as maiores temperaturas de sua história e, consequentemente, grandes focos de incêndio aconteceram nesse continente, no continente europeu e também em alguns lugares dos Estados Unidos nos últimos anos, incêndios aconteceram. Nós temos visto também a fome
crescendo no mundo, como registra as profecias que o próprio Senhor Jesus nos deixou. Segundo a Organização das Nações Unidas, hoje nós temos pelo menos 821 milhões de pessoas que estão passando fome no mundo. Além disso, a palavra de Deus também nos fala de guerras, também nos fala de conflitos. Nós temos hoje vários conflitos, talvez centenas deles acontecendo em todo o mundo. As consequências são muito grandes. Nós temos hoje, de acordo com as Nações Unidas, mais de 70 milhões de refugiados. Milhões e milhões de pessoas vivendo em zonas de conflito, de guerra. Muitas pessoas, milhões de pessoas buscando refúgio. Muita gente também morrendo ao buscar refúgio, muitas vezes em botes frágeis em que eles tentam atravessar mares, tentam atravessar grandes áreas cobertas de água, em botes muito frágeis, apenas buscando esperança de vida em outro continente, em outro país. Muitos refugiados e muitas pessoas morrendo como consequência dessas guerras. E acrescentando a isso tudo, a todas essas crises que nós estamos vivendo atualmente, inundações também acontecendo. Há alguns dias atrás, aqui no Brasil, nós vimos especialmente na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, inundações acontecendo que ceifaram a vida de muitas pessoas, deixaram também muitas pessoas desabrigadas. Ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, nós vemos um novo sinal da volta de Jesus surgindo, que são as epidemias. E uma epidemia tão forte, que fez com que a gente se esquecesse dos refugiados, fez com que a gente se esquecesse das inundações, dos desastres naturais, crises que estão acontecendo ao mesmo tempo. Como diz o texto de Eventos Finais, nós temos sucessivas crises, nós temos muitas crises também acontecendo no mesmo período. Ao mesmo tempo em que o mundo está vivendo a crise do coronavírus, que é a única coisa que nós falamos agora, o mundo está sofrendo uma crise também no que diz respeito aos refugiados. Vários países em zona de conflito, em conflitos de guerra, milhões de pessoas procurando um novo lugar para viver, uma esperança de vida para elas e também para os seus familiares. Ao mesmo tempo, o mundo todo está sofrendo com desastres naturais. Essa junção de todos esses sinais, de todas essas coisas que o Senhor já nos havia adiantado, não nos deixa dúvidas de que o Senhor está querendo nos alertar, de que o Senhor está querendo nos dar um aviso mais alto, de que o Senhor está dando um sonido mais alto na trombeta, para que nós fiquemos todos alertas. Agora, um outro ponto que eu quero trazer aqui, para a gente pensar é o seguinte: por que será que o Senhor nos descreveu todas essas coisas que iriam acontecer? Eu quero convidar você para que a gente veja mais alguns textos da Bíblia. Por que será que o Senhor predisse todas essas coisas? Será que foi para nos causar medo? Será que foi para nos causar angústia? Será que foi para que nós fiquemos tensos, angustiados com tudo aquilo que está acontecendo e que ainda está por vir, com aquilo que ainda vai acontecer? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, o Evangelho, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. E o primeiro verso que a gente vai ler é o verso 19, o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 19. Por que o Senhor descreveu todas essas coisas? Por que Ele nos alertou? Por que Ele não permitiu que todas essas coisas acontecessem sem que a gente soubesse, para que não houvesse, quem sabe, um sofrimento antecipado? Olha só o que a palavra de Deus nos diz. O Evangelho de João, capítulo 13, verso 19. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais que eu sou. O Senhor aqui está dizendo que Ele nos adiantou todas essas coisas. Ele nos adiantou aquilo que iria acontecer, para que, quando acontecesse, nós venhamos crer nele, acreditar nele. Eu quero convidar você para ler mais um texto, capítulo 14, verso 29. Passe apenas uma página aí da sua Bíblia. É o Evangelho de João, capítulo 14, verso 29, onde diz o seguinte: disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Ou seja, o Senhor nos adiantou com antecedência aquilo que vai acontecer ao longo da história do mundo e também no fim do mundo, para que, quando essas coisas acontecerem, a nossa confiança seja ainda maior nele, a nossa crença seja ainda maior nele, a certeza de que o Senhor
está no controle da história deste mundo seja ainda maior nas nossas vidas. A certeza de que tudo vai terminar bem, de que no final tudo vai acontecer como o Senhor prometeu, essa certeza seja ainda maior no meu coração e no seu coração. Mas eu quero destacar aqui mais um motivo. Por que o Senhor nos adiantou essas coisas? Por que o Senhor nos avisou antecipadamente que essas coisas aconteceriam? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, o conhecido, capítulo 24, versículos 32 e 33. Mateus, capítulo 24, versículo 32 e 33. Olha só o que é que o Senhor nos diz. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. O Senhor nos revelou todas estas coisas que irão acontecer, as epidemias que iriam acontecer, os terremotos, os desastres naturais, as inundações, as guerras, os conflitos, todas essas coisas o Senhor nos adiantou, não para que isso nos provocasse pânico, não para que isso nos provocasse medo, mas para que, quando essas coisas acontecerem, nós venhamos ter a certeza de que o fim está próximo, está às portas, que nós venhamos ter a certeza ainda mais vívida de que está próximo o retorno do nosso Mestre. E agora, o que devemos aguardar depois da crise que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um momento ímpar na história do mundo. Um momento em que nós somos convidados a sair do convívio social. Um momento em que nós somos convocados a nos trancar em nossas casas para nos proteger de um vírus, de uma pandemia, de algo que já causou milhares de mortes ao redor do mundo. E temos sentido a falta dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Tivemos que nos privar até mesmo da companhia dos nossos familiares, especialmente aqueles que fazem parte do grupo de risco. E fica o pensamento, o que virá depois? O que nós podemos aguardar para depois dessa crise? Ora, esses dias mandaram um vídeo para mim, em que uma pessoa dizia que quando acabar essa crise, né, quando acabar o período de isolamento e confinamento, vai ser assim. E mostrava então aquilo que aparentemente era um time de futebol festejando a chegada do técnico e então todos se abraçando. Nós estamos aguardando por esse momento, o momento em que nós poderemos retornar ao convívio dos nossos irmãos, poderemos abraçar todo mundo novamente, poderemos apertar as mãos. O que será que vai vir depois dessa crise? O que será que vai vir depois do ápice dessa pandemia, como nós estamos vivendo nesse momento? Será que, como diz o ditado, depois de um momento de turbulência, depois de um momento de tormentas, vai vir a calmaria do mar? Vamos ver o que é que a palavra de Deus nos diz. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. A palavra de Deus nos diz o seguinte: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O que será que vai vir depois dessa crise? O que será que vai vir depois do coronavírus, depois dessa pandemia? Nós esperamos que venham tempos de paz. Nós esperamos que a vida volte ao normal, como tudo era antes. No entanto, é preciso que a gente lembre que pode ser que venha a paz, pode ser que os problemas em relação à saúde venham se acabar depois do coronavírus, mas nós não sabemos o que virá depois. Pode ser que não tenhamos nenhum problema, além do problema econômico que consequentemente vai acontecer, mas vai chegar um dia em que uma crise sucederá a outra e que essas crises não terão mais fim, a não ser com a volta de Jesus. Olha só o que é que diz o livro Eventos Finais, página 13. A autora nos diz o seguinte: o mundo está se tornando cada vez mais iníquo. Em breve, surgirá grande perturbação entre as nações.
perturbação que não cessará até que Jesus venha. Não sabemos se será dessa vez. Não sabemos o que virá depois do coronavírus. Não sabemos se essa é a perturbação que não cessará até que Jesus venha. Mas mesmo que não seja essa, um dia surgirá uma crise, surgirá uma perturbação, como diz o texto, que não acabará até que Jesus venha. Quero compartilhar ainda alguns textos com você do livro Eventos Finais, página 28, onde a autora diz o seguinte: Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de poluir o ar, uma das fontes de vida e nutrição com um veneno fatal. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. Essas coisas são o resultado de gotas das taças da ira de Deus que estão sendo borrifadas sobre a terra e constituem apenas débeis representações do que acontecerá no futuro próximo. Esse texto é muito forte, irmãos. Nós estamos vivendo um momento de epidemia, como descrito na palavra de Deus, como descrito também no livro Eventos Finais. E a autora aqui está nos dizendo que essas epidemias que nós estamos vendo e que estamos sofrendo constituem apenas débeis representações do que acontecerá no futuro próximo. Coisas maiores ainda vão acontecer. Coisas mais terríveis ainda vão acontecer. E precisamos estar com o nosso coração preparado. Como nós devemos agir? Eu quero destacar apenas mais 2 textos aqui com você, do mesmo livro de Eventos Finais, que nos mostra como nós devemos agir diante de crises como essa e diante de todas as crises que ainda acontecerão antes que Jesus venha a esta terra. Na página 13 do mesmo livro, ela diz que há perante nós tempos tempestuosos, mas não devemos pronunciar uma só palavra de incredulidade ou desânimo. Estamos num tempo de tempestades, estamos num tempo de turbulência, mas ela nos diz que não devemos mencionar uma única palavra de incredulidade ou de desânimo. Um outro texto, na página 27 desse livro, do livro Eventos Finais, ela nos traz uma expressão muito forte. Acompanhe comigo. Olha só o que é que ela nos diz. Satanás está trabalhando na atmosfera, envenena e aí dependemos de Deus quanto à vida, nossa vida presente e eterna. E estando na posição em que nos encontramos, importa estarmos inteiramente alerta, totalmente devotados, de todo convertidos e consagrados a Deus. Mas parece que nos achamos como que paralisados. Deus do céu, desperta-nos. Que texto forte, irmãos. Ela diz que diante de tudo aquilo que nós estamos vendo, onde deveríamos estar alertas, onde deveríamos estar de todo convertidos e consagrados, na verdade nos encontramos como que paralisados. E ela conclui esse texto fazendo uma oração: Deus do céu, desperta-nos. Além de não murmurar, além de não desanimar, além de não pronunciar uma única palavra de incredulidade ou de desânimo, nós devemos pedir que o Senhor nos desperte. E para concluir, eu quero convidar você a mais uma vez se voltar para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, versos 29 e 30. Lucas, capítulo 2, versos 29 e 30. Como nós devemos agir diante desta crise, diante de uma epidemia ou de uma pandemia, como é o coronavírus, ou diante de qualquer crise que ainda venha surgir antes que Jesus Cristo volte a esta terra. Lucas, capítulo 2, versos 29 e 30. Nesse texto aqui, nós temos aquela ocasião em que Jesus foi levado ao templo para ser apresentado. E havia uma pessoa ali que estava esperando que algum dia, em qualquer momento, o Senhor, o prometido, aquele que iria salvar Israel e toda a humanidade, passasse por aquelas portas, como uma criança, para ser apresentado, para ser dedicado ao Senhor. O nome desse homem era Simeão. Simeão estava aguardando esse dia. E quando o Senhor Jesus, quando criança, nos seus primeiros dias de vida, passou ali, por aquele lugar, Simeão, então,
o verso 29, verso 29. Verso 28, antes disso, vamos ler o verso 28, onde o texto diz que Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Sabe de uma coisa, amigos? Simeão estava diante daquilo que para muitas pessoas, para aqueles que estavam ali no templo naquele dia, era apenas uma criança. O sacerdote pegou aquela criança como pegou qualquer outra ao longo do seu ministério. Mas para Simeão, aquilo não era apenas uma criança. Aquilo era a salvação. Era o prometido de Deus que traria a salvação para a humanidade. Sabe de uma coisa, irmãos? Nós estamos diante de terríveis acontecimentos que estão acontecendo no nosso mundo nesse momento. O coronavírus é apenas mais um deles. Os outros nós esquecemos por causa do coronavírus. Mas temos muitas guerras, temos fomes, temos desastres naturais, refugiados, crises políticas, crises sociais acontecendo no mundo neste mesmo momento. Diante de todas essas coisas, eu o convido a ter os olhos, a ter a visão de Simeão. Olhe para todas essas coisas e veja a salvação. Veja a salvação que se aproxima. Veja a promessa que o Senhor fez se cumprindo diante dos nossos olhos. E ao invés de temer, confie ainda mais no Senhor, porque logo, logo Ele virá e não tardará. Ainda no livro Eventos Finais, página 20, Ellen White diz: as nações estão agitadas, tempos de perplexidade se acham diante de nós. O coração dos homens está desmaiando de terror das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas os que creem em Deus ouvirão sua voz em meio à tormenta, dizendo: sou eu, não temais. Que por trás da voz das tormentas, das tempestades, das crises que estão acontecendo agora e que ainda acontecerão, possamos ouvir a voz de Deus dizendo: sou eu, não temais. Sinara vai cantar um hino agora, uma música agora, que fala justamente sobre isso, que nós não devemos temer. Enquanto ela canta, medite nos versos desta bela canção e logo depois eu quero fazer uma oração, pedindo uma bênção de Deus sobre cada um de vocês que estão nos assistindo nesta noite. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar. E para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, por que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Justiça ao meu lado estão, se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção.
devoção e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, por que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Amém, Senhor. Amém. Tenhamos todos uma ótima noite. Muito obrigado você que esteve nos acompanhando. Que essa mensagem possa trazer ainda mais paz ao seu coração neste momento tão tenso, tão difícil que nós estamos vivendo neste mundo. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, com seus amigos, para que isso leve esperança ao coração deles também. Que o Senhor abençoe seu lar, sua família e cada um de vocês que estão assistindo ou que ainda assistirão esse vídeo. Que Deus os abençoe.